senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do OceanCast. E hoje, uma edição especial, assim como ontem transmitimos daqui dos estúdios do Ocean em Manaus, mais uma edição do nosso podcast, enquanto acontece o evento Innovation Collab, uma parceria do Ocean com o Bemol Digital. E claro que para a gente aproveitar toda essa programação, trouxemos uma surpresa para vocês. Vamos acompanhar tudo o que acontece simultaneamente enquanto entrevistamos Rafaele Nascimento, que já está aqui comigo ao meu lado. Rafaele, seja muito bem-vinda. Ela que atua como gestão de comunidades, também criatividade, inovação, tecnologia, relacionamento na Bemol Digital e trouxe várias novidades para a gente conversar enquanto a gente acompanha todas as novidades desse evento, não é isso? Boa noite para você. Isso, boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui, essa parceria é incrível pra gente, é um prazer ter feito essa construção a muitas mãos para que hoje a gente estivesse aqui. Perfeito, exatamente. Bom, como falamos para vocês, nós preparamos várias conversas, várias palestras e também muitos encontros especiais para fomentar esse momento de reunião do ecossistema e das comunidades. E, como de costume, nós queremos falar e trazer para vocês todas as novidades do que acontece aqui no Ocean. Então, fique ligado em nossa programação, porque estamos sempre trazendo novidades. Claro que os eventos presenciais e também online estão à disposição de todos que tiverem interesse de participar. Bom, e sem mais delongas, vamos à nossa entrevistada, Rafaele Nascimento. Bom, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória, como começou a sua carreira na vida da tecnologia, como é que você descobriu isso e o que tem de curiosidade, de histórias que levou você a traçar esse caminho? Fica parecendo que eu estou puxando sardinha, mas eu comecei na tecnologia através das comunidades. A gente já atuava com comunidade antes de comunidade ter um nome. Já atuava com, naquela época, chamava mobilização social, né? E toda essa trajetória começou muito com a minha atuação dentro do voluntariado, dentro de instituições que buscavam desenvolvimento pessoal dentro das comunidades, atuavam com humanização, atuavam com voluntariado de impacto, e através desse caminho, de toda essa experiência, foi que eu descobri que a tecnologia deveria e poderia ser utilizada como um meio para melhorar a vida das pessoas. Então, a tecnologia para a gente é o meio e não o fim. O fim são sempre as pessoas que vão utilizá-la e que podem crescer e se desenvolver com tudo isso. Perfeito, você traçou aí um ponto importante sobre comunidade. Fala pra gente um pouquinho mais sobre essa tua vivência, a sua noção e a sua visão das comunidades. Como é que as pessoas podem vislumbrar como as comunidades têm influenciado nesse caminho da tecnologia e, claro, como é que tem sido essa relação de vocês envolvendo a Bemol Digital e todas as atividades que você está envolvida? O principal papel de uma comunidade é, sem dúvida, desenvolver conexão. Conectar as pessoas. Fazer com que elas tenham um sentimento de pertencimento. E quando a gente direciona diretamente aí para essas comunidades de tecnologia, a gente pode disponibilizar acesso. Acesso à informação, acesso à formação, acesso a inúmeras possibilidades que talvez aquelas pessoas que estão engajadas na comunidade não teriam de forma mais fácil. Então, a geração de conteúdo, a promoção de cursos, a formação de pessoas que não teriam aquelas oportunidades, vem sendo um caminho conduzido e construído pelas comunidades de tecnologia. E aí, quando a gente direciona esse trabalho um pouquinho para a nossa atuação dentro da Bemol Digital, a Bemol todo mundo conhece, é uma grande varejista de mais de 80 anos, atuando muito forte, tendo uma marca muito forte como varejista. Mas a tecnologia já vinha sendo desenvolvida dentro de casa há muito tempo. Já era algo em que se investia muito. E aí houve a decisão, há 3 anos atrás, de fazer da Bemol Digital uma marca externa. Fazer com que a Bemol fosse conhecida como uma empresa que faz tecnologia. Só que tudo isso ainda dentro do varejo. Então, a nossa atuação principal é a digitalização do varejo, a digitalização dos nossos serviços, a digitalização de tudo que a gente oferece para os nossos clientes, mas também de tudo que a gente oferece para os nossos colaboradores. Então, tudo isso também acontece dentro de casa. E aí, como comunidades, um do nosso principal papel dentro da organização é promover essa conexão entre a área de TI, entre a área de tecnologia e todas as outras áreas que envolvem um grande negócio como a Bemol. Perfeito. Como você mesmo falou, comunidade é conexão. Isso é fundamental e para qualquer tipo de relação.
né? Eu vou pedir agora licença para que a gente conheça um pouco mais do que está acontecendo aqui no Ocean. Nós introduzimos no início do nosso podcast, estamos num evento, no Ovation Collab, e queremos trazer agora imagens ao vivo do que está acontecendo lá no nosso prédio principal, aqui no Ocean, em Manaus. O bolsista Thiago Mendes está conduzindo as nossas câmeras. Vocês podem dar uma conferida aí, foram mais de 400 inscrições para esse evento. Neste momento, uma palestra está sendo realizada, ferramentas de conversação por meio de inteligência artificial. E Rafael, inteligência artificial hoje é uma palavra que está muito na moda, né? Chat GPT, ferramentas de conversação. Qual é a tua impressão sobre esse novo momento que a gente tem contato direto com a inteligência artificial? Claro que não é algo recente, já há muito tempo vem se falando sobre isso, mas que agora teve um boom. Chat GPT, e aí? Eu vou perder meu emprego? O que eu vou fazer agora? O que passa na sua cabeça sobre isso? Todas essas evoluções, elas são grandes oportunidades. Oportunidades para que você faça a sua atuação, o seu trabalho de uma forma mais fácil, mais simples. Então, todo profissional que quando se depara com uma oportunidade como essa, pensa que aquele é o momento em que ele vai perder o emprego, ele vai acabar ficando para trás. A primeira ação precisa ser, como é que eu posso usar isso no meu dia a dia? Dentro da Bemol, a gente tem uma história muito engraçada, que foi quando a gente começou com a atuação da Bemol Digital. Naquela época, a gente ainda era um setor só dentro da BD, e aí desenvolvendo tudo isso ainda no comecinho, mas começou-se esse processo de digitalização de processos internos. Sim. E aí o time de TI ali programando, automatizando processos, até que um rapaz que trabalha com a gente ainda até hoje na contabilidade, ele resolveu aprender como é que ele ia fazer aquela programação, sentou com o rapaz de TI e falou: rapaz, me ensina como é que faz esse negócio aí, porque eu tenho um relatório que é gigante, ele demora quase 3 meses para ser feito, ele me toma muito tempo, eu queria aprender a fazer isso de forma diferente. Tecnologia facilitando os processos. Né? Exatamente. E a partir desse momento em que ele aprendeu, se desenvolveu nesse momento, ele passou a fazer o relatório dele ali, que demorava meses em minutos. Olha só, e é algo impressionante. O ChatGPT vem com essa proposta de facilitar muito de alguns processos que às vezes pode ser complexo e que pode trazer o tempo, por exemplo. Tempo é um fator fundamental, vamos dizer que é um dos ativos mais caros que nós temos. Com certeza. Sobre gestão de tempo, a gente também pensa nas dificuldades, nos desafios, né? Vamos falar sobre desafios. Nós começamos a falar sobre comunidade. Quais são os desafios que vocês já têm observado em trabalhar essa comunidade junto com essa característica tecnológica de juntar processos, facilidades e também trazer, né, a comunidade para perto de tudo isso? Sim. Comunidade não tem a ver com números. Não é porque uma comunidade é grande que ela é uma comunidade eficiente. Não tem a ver com número. Não é a quantidade de pessoas que vai dizer se a tua comunidade é um sucesso ou não. O que vai determinar o sucesso dessa comunidade é a conexão que esse time tem, o nível de colaboração que ele tem e as entregas que ele faz. Então, não adianta você ter uma comunidade muito grande se você não tem engajamento. Se aquelas pessoas não se sentem pertencentes àquele lugar e não têm interesse em colaborar para que aquela comunidade evolua. Então, não tem a ver com número, não é um trabalho que vai ser feito do dia para a noite, é um trabalho de formiguinha que demanda tempo, demanda dedicação, demanda trabalho diário e, principalmente, demanda que essas pessoas tenham confiança no espaço em que elas estão. Um ambiente seguro, um ambiente de confiança é essencial para o sucesso de uma comunidade. Não, com certeza. Confiança, acho que para tudo na vida, né? A gente precisa ter confiança para tomar os primeiros passos e começar aí, né, uma carreira ou, de repente, mudar uma carreira, né? E falando sobre carreira, quem tem interesse em trabalhar com comunidade, o que precisa fazer? Quais são, assim, os pré-requisitos, aquilo que você pontuaria que seria importante uma pessoa que gostaria de trabalhar com comunidade precisa ter? Eu acho que essa é uma das melhores partes sobre comunidade. Não existem pré-requisitos muito fechados para que você atue com comunidade. Depende muito da comunidade que você quer estar inserido. Por exemplo, a gente tem comunidade de tecnologia, comunidades voltadas para devs. Um desenvolvedor pode ser um gestor de comunidade. O que ele precisa agregar à atuação dele são as habilidades de comunicação. Porque dentro de comunidade, ele vai atuar diretamente com comunicação, com engajamento, com geração de conteúdo, com trazer essas pessoas para perto e fazer com que elas realmente se sintam à vontade naquele ambiente.
mas ele pode ter N profissões, N conhecimentos. E, principalmente, comunidades hoje têm sido visto como uma das grandes áreas para, por exemplo, a migração de carreira. Tem muita gente mudando de carreira e engajando nessa profissão voltada para a comunidade, para o engajamento e para a mobilização de pessoas através dos conhecimentos que já se tem, agregando sempre essas habilidades de comunicação. Com certeza. Se comunidade tem conexão, conexão exige comunicação. Porque sem comunicação a gente não é capaz de nada. Estamos aqui nos comunicando, trocando essa ideia e é muito bom a gente ver um panorama geral sobre isso, né? E já que você puxou esse gancho da comunicação, vamos pensar assim, qual tem sido, né, o maior canal de comunicação para criar justamente esses relacionamentos que não tem a ver com quantidade, mas sim com qualidade, com relacionamento? Isso depende do teu público. Depende exatamente do público da sua comunidade. O primeiro passo para qualquer gestor de comunidade é entender o público que ele tem e que ele quer atingir. Porque cada público vai ter características muito diferentes. E qualquer gestor só vai ter sucesso conhecendo seu público. Então, pesquisas são essenciais. Mapeamento de quem são essas pessoas. A persona de quem está ali dentro daquela comunidade. E aí sim você vai conseguir conduzir a melhor ferramenta, o melhor canal de comunicação, porque comunidade não é só colocar um grupo de pessoas dentro de um grupo qualquer em qualquer ferramenta. Definitivamente não é só isso. E a criação de uma persona é um processo complicado. Para quem acha que persona é simples, fácil e básico, não é. Tem seus desafios, tem seus percalços, né? E a pesquisa é fundamental nesse processo. A gente não pode pensar em criar ou imaginar um produto tecnológico, algum tipo de tecnologia, algum tipo de ação, sem pensar para quem está sendo direcionado. É uma preocupação bem grande para quem trabalha na área de comunicação e eu vejo que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Comunidade, como elas têm se relacionado, como é que isso traz não só números, né? Traz qualidade. E tem a ver com o que a gente está falando justamente no evento durante esses 2 dias. Isso. As pessoas são o foco. Perfeito. A tecnologia é o meio. Exato. Então, os dados, a programação, as ferramentas, a inteligência artificial, tudo isso precisa ser utilizado para facilitar e desenvolver a vida das pessoas. Com toda certeza. E eu acho que, assim, como somos até suspeitos para falar, trabalhamos com tecnologia, é interessante a gente ver um evento como esse, né, onde a gente reúne várias pessoas, inclusive há pouco estava rolando uma batalha de pizza, onde startups estavam fazendo suas apresentações, falando sobre seus projetos, e para quem estava lá, pôde ver essa união, ver pessoas dando feedbacks. No final, todo mundo, olha, muito obrigado, foi muito bom conhecer você, criando conexões e criando relacionamentos. Eu acho que liga um pouquinho também com isso, né? A princípio, vamos imaginar que temos um grupo de pessoas com uma ideia inovadora, querendo alçar voo, mas ainda está tão isolado, não conhece muito bem como é que funciona, com quem vai falar. De repente, num evento como esse, encontra, né, uma pessoa que, de repente, pode solucionar algo que eles estão tendo dificuldade em encontrar, né? E já falando em solucionar, como você tem visto a relação da tecnologia com a solução de problemas, né? A gente sempre fala sobre a questão de problemática, dores, quando se remete a constituir um negócio inovador, né? Uma startup. Você tem observado esse tipo de solução eficiente dentro do seu, vamos dizer, do seu local de trabalho? Você tem visto como outras empresas têm se relacionado com aquilo que vocês às vezes precisam trazer para perto e que muitas das vezes lá no passado longínquo não era possível? Com certeza, com certeza. O boom que a tecnologia teve nos últimos anos faz com que ela fique muito mais visível, nos dê muito mais possibilidade, mas é essencial que para a condução dessa construção tecnológica tenha uma pessoa com perfil analítico. A gente precisa de alguém que conduza esse processo da melhor forma, pensando em quem está na ponta, em quem vai receber essa solução. Porque não adianta ele funcionar. Não adianta aqui no meu computador, tá tudo certo, tudo funcionando, mas quando chega no cliente, no usuário, no colaborador, aquela tecnologia não servir para ele. Porque pior do que uma boa ideia que não funciona é uma boa ideia que ninguém quer comprar. Exato. Então, você vai gastar tempo, gastar energia em algo que ninguém vai usar. Por isso que o processo de pesquisa é importante. Exatamente. E ele está envolvido em todos os processos. A validação, a pesquisa,
O teste dos produtos é algo que a gente tem visto muito nesse meio de startups e muito bom que isso tenha acontecido, que toda essa movimentação está sendo feita, é para que justamente a gente não demore mais 3, 4 anos, 5 anos para lançar um produto e quando a gente lança a gente descobre que ele não serve mais porque a gente passou muito tempo desenvolvendo. Quando a gente fala de uma cultura ágil que vem sendo trabalhada na tecnologia, é justamente entregar em pequenos blocos. É entender, mas entender essas entregas passo a passo, ponto a ponto. Ir melhorando essas entregas com o passar do tempo e com a validação das pessoas que estão utilizando esse processo. A gente tem um case muito engraçado, que é até internacional, de uma startup que uma época participou, inclusive, do Shark Tank internacional, enfim, que eles tinham um produto que eram luvas para que as mulheres utilizassem no período menstrual. Essa ideia recebeu até investimento, saiu do Shark Tank, foi um grande fracasso, porque o produto não vendia. Era uma empresa só de homens, que estava vendendo um produto para mulheres, que as mulheres não queriam comprar e nem precisavam comprar. Muito arriscado. Exatamente. Cadê a pessoa, né? A persona principal? Claro que a gente entende a importância desse processo e que a gente não pode ignorar. E como você mesmo citou, um exemplo, às vezes sai para o mercado e não tem esse sucesso. Dentro dessa parte de produto, é importante, quando a gente pensa em ciclo, né, de vida desse produto e quando a gente pensa no desenvolvimento, produto é sempre meio. Você vai estar no processo, é sempre meio e fim quando você quer abandonar, porque o produto está sempre se renovando, você nunca pode estacionar. Né? Diferente de quando a gente pensa em projeto. Projetos tem começo, meio e fim, ok. Um produto, não. Ele tem esse ciclo de que vai ter que ser adaptado. A gente pode utilizar exemplo de aplicativo. Você às vezes está com um aplicativo aqui, eu utilizo, mas se ele não evoluir, você acaba com o tempo encontrando outros substitutos. Né? E talvez essa seja uma das grandes preocupações, né, de quem trabalha com essa parte tecnológica. A gente vê que o avanço está cada dia maior e para correr atrás disso, a gente tem que estar sempre ligado e antenado nas inovações. O que eu acho que é o caso das pessoas que hoje estão aqui, né, comparecendo nesse evento, que estão podendo curtir um pouco dessas palestras sobre inteligência artificial. Ontem falamos sobre metaverso, que também está em alta, né, em crescimento, as pessoas têm falado bastante. Claro que ainda com algumas controvérsias, a gente vê que certas empresas estão abandonando o que na verdade a gente sabe que não representa o fim, né, de uma era, mas que vão se adaptar e mostrar outros contextos, porque metaverso, até onde a gente tenta procurar e se informar, não tem uma definição concluída. Metaverso é uma tecnologia imersiva, metaverso é relações. Então, são várias coisas que são abordadas dentro de uma coisa só, que talvez leve um tempinho para se maturar e demonstrar as suas qualidades. Com certeza. Eu acho que também é o processo de qualquer empresa, e você mesmo falou no começo que a Bemol está há 80 anos aí nesse mercado, muito tempo, né? A gente sabe que não é fácil se manter, né, num período tão longo assim. O que você acha que a consistência, né, vamos dizer assim, a permanência desse trabalho que vocês fazem hoje, de continuar a evoluir, trazer novas tecnologias, se adaptar, o que vocês acham que isso vai proporcionar ao trabalho de vocês daqui a 10, 15 anos? O principal objetivo da Bemol é gerar confiança. Tanto que o nosso slogan crie com confiança. É sempre o ponto essencial. É que o nosso cliente nos perceba com confiança. Que ele tenha o melhor atendimento que ele poderia ter, a melhor entrega de produto, uma entrega com qualidade e tudo isso, para que tudo isso seja feito, a gente precisa gerar confiança em quem está dentro de casa. Então, os nossos colaboradores são o ponto de partida para tudo isso. O cliente, obviamente, é muito importante para a gente, mas esse trabalho dentro de casa também precisa ser consolidado, precisa ser muito bem feito para que a Bemol continue tendo essa relação quase que familiar com as pessoas. Né? E tudo isso nos leva a um dos nossos principais princípios, que é a melhoria contínua. A melhoria contínua está sempre sendo levada em consideração e faz parte dos princípios e dos pilares fundamentais da Bemol.
Então, trazer novas tecnologias, desenvolver novos produtos, pensar no melhor para os nossos colaboradores, no melhor para os nossos clientes e, principalmente, oferecer uma gama de serviços e de produtos diferentes. Hoje a Bemol tem o varejo dos móveis que todo mundo conhece, as farmas, o mercado. A gente tem, inclusive, uma padaria. Olha só, interessante. Há pouco tempo a gente resolveu fazer um teste na padaria. Que e legal. temos uma padaria que está dando muito sucesso, inclusive. Centros de distribuição espalhados pela região norte, mas dentro de tudo isso, de todos esses princípios e de toda essa atuação interna, vem com o objetivo de desenvolver a região norte. A gente sempre recebe muitas perguntas de quando é que a Bemol vai para outros estados, quando é que a Bemol vai para outras regiões, se a Bemol não vai abrir loja no sul, no sudeste. Talvez em algum momento isso aconteça, não é impossível. Mas o nosso objetivo no momento é fincar o pé no norte, é mostrar que aqui no norte ainda tem muito para ser feito, muito para ser desenvolvido, não só quando a gente fala de produtos, de serviços, mas também quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas. A Bemol vem com uma atuação, e através da Bemol Digital, a gente desenvolve muitos projetos voltados para a educação tecnológica, para a formação de novos colaboradores, para fazer com que o norte seja visto como um polo de tecnologia, como um lugar onde se desenvolve muitas coisas. Aqui nós temos inúmeros institutos, inúmeros projetos incríveis sendo construídos. A gente precisa fazer com que isso seja visto e desenvolver o norte através do desenvolvimento das pessoas da região norte vai ser sempre o nosso foco principal. Perfeito, perfeito. E sobre pessoas do norte, vamos voltar com as imagens lá da nossa palestra, que agora, né, a gente pode observar aqui, eles já estão no momento ali de conversa mais aberta. Assim como a gente está aqui trocando essa ideia, o pessoal está lá conversando um pouco com os nossos palestrantes, né, falaram um pouco sobre as ferramentas de conversação por meio de inteligência artificial, algo que a gente vê que está em alta nesse momento, que é, sim, aí uma tecnologia promissora, que causou grande impacto nesses últimos meses, com a implementação do ChatGPT aberto para as pessoas, a gente vê pessoal usando, e assim, a gente gosta de ver nossa casa cheia, várias pessoas conhecendo um pouco mais sobre tecnologia, porque é importante. A gente sabe que, além de conhecer, saber do que se trata, a gente precisa entender como isso influencia em nossas vidas, como o ser humano tem sido afetado e como o ser humano tem se adaptado a essas tecnologias. E a gente vê que pessoas buscando, né, saber mais, procurar, conversar sobre isso, tem trazido sérios benefícios, até mesmo para a conscientização. Alguns movimentos já têm acontecido em relação a redes sociais, por exemplo. A gente tem visto que nos Estados Unidos, por exemplo, tem sido até mesmo questão de debate sobre se crianças devem usar redes sociais, né? E várias outras questões que remetem a essa consciência do ser humano. Até que ponto isso tem beneficiado o nosso desenvolvimento, né? E ainda há pouco, antes de começarmos o podcast, falamos um pouco sobre esse desenvolvimento, tecnologia que ajuda no desenvolvimento da pessoa, né? E como você avalia que a tecnologia tem sido transformadora na vida das pessoas? A gente sabe que não é o fim, é o meio, mas como é que está sendo o contato, né, seu ou das pessoas ao seu redor com essas inovações, com a tecnologia que cada dia traz várias novidades? Eu acho que o evento que tem acontecido aí desde ontem é uma grande prova do quanto a tecnologia traz de impacto para a vida das pessoas. Ter todo esse público aqui reunido para ouvir, para saber e para falar mais sobre o desenvolvimento tecnológico, sobre novas tecnologias, sobre novos processos, sobre formas de automação de processos, sobre como utilizar todas essas ferramentas para a melhoria da nossa vida e para a geração de oportunidade. Então, novas tecnologias sempre geram cuidado, atenção. É extremamente necessário que a gente não abandone a leitura, o estudo sobre todas essas questões para poder se utilizar da tecnologia da melhor forma, com confiança e com segurança. Então, quando a gente fala de todo esse desenvolvimento, é óbvio, tem muito assunto aparecendo todos os dias, tem muita novidade acontecendo todos os dias, mas é essencial que cada um consiga filtrar. Essas informações são verídicas? Essas informações têm base, têm fundamento, né? Existem inúmeros estudos que são lançados antes de efetivamente a tecnologia aparecer.
Hoje a gente ouve falar muito sobre o ChatGPT, por exemplo, mas ele já é uma ferramenta que desenvolvedores usam há muito tempo. Com certeza. Que para ele já é algo do dia a dia. E que só se popularizou, né? Exatamente. Chegou à mão das pessoas. Só foi disponibilizado para a grande massa nesse momento. Mas ele já foi testado, validado, utilizado, e ainda assim existem série de motivos e de precauções que a gente precisa tomar no uso de qualquer nova tecnologia. Então, é óbvio que a tecnologia traz muita oportunidade, mas a pessoa que vai utilizar dessa oportunidade precisa ter, como a gente falou mais cedo, um perfil analítico, precisa ser alguém que se atualiza de informações, que cria relacionamento, que faz networking e que vê a melhor forma de utilizar essa tecnologia para o seu desenvolvimento. Perfeito, Rafael. Olha, tem sido uma honra falar contigo. É muito bom a gente chegar e trazer assuntos como esse, né, que estão em alta, e entender um pouco, né, como é que está o relacionamento das pessoas com a tecnologia, que é o que a gente ama fazer, né? Acho que pessoas sendo o foco do desenvolvimento, da inovação, faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Cria, né, vamos dizer, empresas pensando no ser humano, não querendo simplesmente substituí-lo, mas querendo desenvolver, e tudo isso é muito bom. Estamos chegando ao final dessa edição do OceanCast, né? Mas antes da gente acabar, Rafael, queria deixar o espaço aberto para você trazer uma mensagem para o nosso público. O que eles precisam atentar nesse momento de tanta movimentação tecnológica? Como é que as comunidades podem se fortalecer e como aquelas pessoas que hoje estão nos ouvindo podem adentrar nesse espaço? As comunidades são grandes caminhos de crescimento. São oportunidades para que você se conecte com pessoas que têm mais experiência do que você naquele ramo. Oportunidades para que você conheça, talvez, mentores que podem te ajudar na sua formação, no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento pessoal, principalmente. Porque a gente não cresce só do lado profissional. Com certeza. Não existe mais hoje essa separação de que da porta para fora do trabalho é uma coisa, da porta para dentro é outra coisa. Nós somos seres completos e complexos. Então, é sempre essencial que a gente entenda que o desenvolvimento pessoal, profissional, está totalmente ligado. E as comunidades, elas podem criar esse ambiente seguro. Esse ambiente onde você vai ter pessoas referências para te ajudar nesse caminho. Esse lugar onde você vai encontrar conteúdo de qualidade, conteúdo confiável, esse lugar onde vai principalmente te incentivar a buscar cada vez mais conhecimento, a gerar mais relacionamento e principalmente a devolver tudo isso para dentro da comunidade ou para ações fora da comunidade. A gente tem as comunidades como grandes propulsores de conteúdo, de formação, de oportunidade. Então, para mim, o foco sempre vai ser esse dentro da atuação de comunidade. Gerar para outras pessoas oportunidade. E eu acho que oportunidade é um dos melhores presentes que você pode dar para alguém. Comunidades são um presente. Perfeito. Com você, gente, Rafael Nascimento, muito obrigado por toda essa conversa. Foi um momento muito bom, muito agradável, acompanhando tudo isso, paralelo ao Innovation Collab que acontece aqui no Ocean Manaus. E para você que nos escuta, muito obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui com essa edição, mas não esqueça que estamos sempre lançando episódios novos. Confere aqui e não deixa de participar. Se você consegue acessar a internet, se você consegue vir presencialmente em alguma das unidades do Ocean, acesse o nosso site no www.oceanbrasil.com e fique ligado e acesse todas as novidades que temos para vocês. Tchau, tchau e até a próxima!